Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Você faça inscrição para que você possa receber de forma automática quando o YouTube fizer a divulgação, então, da nossa mensagem. Que você compartilhe também essa página com os seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir uma porção da Palavra de Deus. Visite a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixe ali o seu like, o seu joinha, seu pedido de oração ou agradecimento para, no momento oportuno, estarmos também orando por você. Nosso objetivo aqui é pregar a Palavra de Deus, compartilhar desta que é a melhor palavra que temos, que é a Palavra de Deus para as nossas vidas. Não é ganhar dinheiro, mas sim levar a você o melhor do Senhor para a sua vida. Convido você a refletir comigo aqui em Tiago capítulo 2, versículo 19, pensarmos no tema conhecer ou seguir. Enquanto estava pensando aqui nesse tema, para refletirmos, me veio também a memória o nosso dia a dia. Quantas pessoas dizem conhecer outras pessoas? Conheço fulano, mas nunca sentou para conversar. Às vezes tem lembrança da pessoa, ou seja, visualização de quem é a pessoa, porque viu a pessoa uma vez ou duas, então consegue trazer à memória essa pessoa, lembrança da pessoa. Não que tenha conhecimento, porque o conhecer não é simplesmente você olhar, ver a pessoa. E outras tratam, né, e tem, inclusive na mídia aí, pessoas que seguem outras. Os youtubers que o digam, não é? Quantas visualizações, quantos seguidores tem. E são pessoas que seguem esses influenciadores sem conhecer, sem saber realmente quem é a pessoa, o seu dia a dia, a vida que levam. Simplesmente seguem porque acham interessante, veem nessas pessoas talvez o reflexo de algo que ela também tem ou quer para a sua vida. Então seguem. Mas quando nós voltamos aqui para a palavra de Deus, com este tema conhecer ou seguir, Tiago nos diz o seguinte aqui na palavra de Deus. Versículo 19 do capítulo 2. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Se a sua resposta foi sim, né, nessa pergunta de Tiago aqui, eu digo para você, ótimo. É a resposta que traz aqui no texto. E aqui vem aquela que eu posso dizer que é um tapa com luva de pelica, não é? Que nós levamos quando Tiago trata aqui então. Os demônios também creem e tremem de medo. Sabe, o conhecer ou seguir, Tiago é claro quando ele diz, você crê que há somente um Deus? Ótimo. Porque até os demônios também creem e tremem de medo. Quando eu olhei para esse texto e a forma com que Tiago coloca, nos faz pensar, refletir de a quem realmente nós conhecemos e quem nós estamos seguindo ou queremos seguir. Se é que conhecemos, por que nós não seguimos? Mas em outras versões, esse mesmo versículo traz o seguinte, na Nova Versão Internacional. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Em outra versão diz, crês tu que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje diz, você crê que há, ou seja, que existe somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo.
E quando eu li esse texto, então, eu falei, poxa, se os demônios creem e tremem de medo, por que o ser humano é tão desleixado? Vive tão distante de Deus assim. Diz conhecer a Deus, mas não obedece, não o segue. Diz temer a Deus, mas teme mais aos homens do que o próprio Deus. Teme mais a criatura do que o Criador. E aí o termo conhecer, ele traz da seguinte maneira, segundo o nosso Aurélio. Conhecer é o ato de incorporar um conceito, ou seja, uma ideia, compreender algo por meio da experiência ou do raciocínio. E o que chama atenção é aqui. E adquirir informações sobre fatos, fenômenos ou pessoas. Pessoas que dizem conhecer a Deus são pessoas que tratam dessa maneira aqui. Ou seja, ela adquirir informações a respeito de Deus, sobre fatos daquilo que Deus faz, não é? Os fenômenos ou a pessoa de Deus, através de outras pessoas. Jó, no seu capítulo 42, versículo 5, é bem claro quanto a esse conhecer. Jó, no seu capítulo 42, versículo 5, diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Será que você também não é uma pessoa igual a Jó? Que conhece Deus de somente ouvir falar dele? Mas veja o que traz Jó ainda na sequência do versículo. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que mudança radical na vida de Jó. Que mudança radical pode ocorrer também na sua vida. De não somente conhecer porque as pessoas falam à sua volta, mas você conhece porque você busca, você tem a esse Deus em sua vida. É diferente. Não é a mesma coisa das pessoas que te falam. É interessante que falaram até o papagaio fala, não é? Mas a diferença é conhecer pessoalmente, intimamente. Isso que Jó mostra quando ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Poxa, e hoje não é diferente. A gente ouve falar a respeito de Deus em todos os lugares, por todas as pessoas. Mensagens das mais variadas. Mas o detalhe não é somente conhecer. O fato está aqui em seguir. Seguir significa ir atrás, acompanhar o trajeto. E aqui o que é mais importante é obedecer a uma orientação. E nada melhor do que Deus para nos orientar, para nos tratar, para conduzir a nossa vida. Mas, como eu disse, o ser humano está mais em conhecer a Deus do que seguir a Deus. Porque ouve de outras pessoas a respeito do que Deus faz, mas não teve experiência do que Deus pode fazer na sua vida. E para mostrar aqui com referência à orientação, né, recebida de Deus aqui, que é necessário obedecer realmente e seguir ao Senhor, obedecendo a sua orientação, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no seu capítulo 9, versículo 23, diz: disse ele, ou seja, Jesus aqui, à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Poxa, seguir a Jesus não é fácil. Eu digo para você, não é fácil seguir Jesus. Não é fácil estar disposto a obedecer ao Senhor. E muitas pessoas dizem conhecer, mas não seguem. Porque conhecer aqui Deus, conhecer a Jesus, é saber sobre a sua história, sobre os seus ensinamentos. Isto é conhecer. Agora, seguir ao Senhor, seguir a Deus, as suas orientações, seguir a Cristo, exige renúncia. Por isso o verso aqui de Lucas 9, 23. Requer obediência, requer compromisso diário. Muitas pessoas apenas admiram Cristo,
mas bem distante. Não querem estar perto, junto, ter o Senhor em sua vida, mas seguem ao Senhor à distância. Sabe por quê? Porque não têm suas vidas transformadas. Por isso as pessoas tão somente conhecem, mas não seguem. Porque para seguir precisa de uma vida transformada, precisa querer realmente ter uma vida transformada. E cá entre nós vivemos uma época em que cada vez é mais fácil conhecer sobre Deus. Temos acesso à Bíblia em diversos idiomas, várias versões. Temos Bíblias aqui de estudos, temos livros de sermões, e quando não se abre então a mídia, muitos são aqueles que estão aí trazendo mensagens, reflexões. Temos nos celulares, não é? Os aplicativos, em que você tem exemplares da Bíblia, das mais variadas traduções, conteúdos cristãos que diariamente você pode buscar na mídia, você alcança. Mas conhecer a palavra de Deus não significa necessariamente viver segundo ela. Mas quando nós começamos a conhecer da palavra, nós vamos ver que ela vai transformando o nosso viver diário constantemente. Deus nos chama à obediência, à transformação, à mudança de vida, a uma vida que possa refletir e que venha a refletir o caráter de Deus. Porque não basta tão somente conhecer quem Cristo é, mas é preciso decidir caminhar com Ele. Como eu disse há pouco, muitas pessoas dizem conhecer, saber quem é Deus, quem é Cristo, mas não estão dispostas a obedecer. Que obedecer aqui que requer vida transformada. E aí Tiago, então, 2,19, né? Volta a dizer aqui, você crê que existe um só Deus? Uma pergunta que vem direta ao nosso coração. Você crê que existe um só Deus? A resposta das pessoas, não, eu creio que existe um só Deus. Tá. Ótimo, excelente. Mas Tiago continua muito bem. Aí vem o tapa com luva de pelica, não é? Até mesmo os demônios creem e tremem. Querido, eu pergunto para você, quando você ouve uma palavra assim, o que você sente no seu íntimo, no seu coração? Tristeza? Alegria? Vontade de chorar? Vontade de sorrir? Vontade de dar glórias a Deus ou se distanciar cada vez mais? E há pessoas que dizem, não, isso não é verdade. Abra sua Bíblia, se você a tem. Busque aí no seu celular uma versão bíblica e procure ler. Veja o que está dizendo, então, o versículo. E quando vemos aqui o próprio Tiago nos lembrando de que acreditar na existência de Deus, por si só, não é suficiente. Como diz o texto, porque até os demônios sabem quem Deus é. Eles reconhecem o poder de Deus, a autoridade de Deus. O que difere, o que faz a diferença entre os filhos de Deus, não é? Aqueles que reconheceram, que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque todos nós fomos criados por Deus. Só são chamados filhos de Deus aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente por meio de Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Então o que difere os filhos de Deus
E aqueles que rejeitaram a sua vontade e permanecem rebelados contra ele, nós vemos aqui a atitude dos demônios. Que vêm, que sabem, conhecem, sabem da autoridade de Deus, mas não tem mudança, não tem transformação, porque rejeitaram e rejeitam. Então se rebelam contra o Senhor. Querido, o meu desejo é que você não seja assim. Uma pessoa que venha se rebelar contra Deus. Ah, pastor, mas eu estou revoltado com Deus porque a minha vida está um fracasso, está uma tristeza, está um caos. Em outras palavras, está uma desgraça. Querido, eu digo para você que ela não está. Se você está se encontrando numa situação difícil, coloque a mão na sua consciência e procure refletir o porquê que ela está nessa situação. Será que realmente é por causa de Deus? É por sua causa? Porque você até agora diz conhecer a Deus. Conhecer a respeito de Deus, a respeito de Cristo, mas você ainda não se colocou para realmente seguir a Deus e seguir a Cristo. O texto aqui nos leva a pensar, a refletir, que nós não fomos chamados apenas para acumular conhecimento bíblico, ou concordar com as verdades que vemos na palavra de Deus, mas, na realidade, nós somos chamados para obedecer. Que a palavra de Deus, ela transforma a nossa forma de viver, transforma as nossas decisões, ela muda. Ela trabalha de tal maneira que nós mudamos, às vezes, nossas decisões, porque o Senhor é quem nos direciona. Os nossos relacionamentos, as nossas prioridades. Porque dizer conhecer a Cristo sem estar disposto a segui-lo, acaba por produzir apenas uma fé superficial. Porque o verdadeiro discípulo, seguidor, não apenas escuta a voz do seu Senhor, mas escolhe andar, caminhar com Ele diariamente. Como diz o texto aqui, até os demônios creem. Então, se os demônios acreditam em Deus, e cá entre nós, o diabo é muito mais conhecedor da palavra de Deus do que eu e você. Porque o diabo tentou o próprio Jesus, Filho de Deus. Quem somos nós, meros mortais? Fracos, falhos como somos, como seres humanos que somos. Se o diabo tem mais conhecimento da palavra de Deus do que nós, mas a oportunidade que nos é dada por Deus é para uma mudança, para uma transformação de vida. E é necessário então obedecer e seguir ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Porque viver a palavra de Deus exige então aqui obediência. Mateus no seu capítulo 6, verso 33, nós lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, tudo aquilo que você tem buscado no seu dia a dia, Deus é quem vai estar acrescentando, vai estar lhe dando de acordo com a vontade dele, no tempo dele. Mas você precisa buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. O maior desafio que eu posso ver aqui, dizer para você na vida cristã, não é apenas aprender mais sobre Deus, não. O maior desafio aqui é permitir que a vontade de Deus tenha prioridade sobre a nossa vida, sobre as nossas prioridades. Deus faz um convite a cada um de nós diariamente a abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa autoestima, da nossa autossuficiência, da nossa necessidade de tentar controlar tudo para viver em obediência a Ele, Deus.
Ele faz esse convite. O problema é que nós queremos ter o controle de todas as coisas. Nos julgamos superiores a tudo e a todos. Mas aquele que não somente conhece, mas segue as orientações do Senhor, tem uma vida transformada, uma vida diferente. E é justamente na obediência que o meu, o seu, o nosso coração é moldado, é transformado para parecer, ou para se parecer com o coração de Cristo. A minha pergunta para você é: você faz parte da multidão que apenas se espreme aqui para ver Jesus? Ou é alguém que ele conhece pelo nome? E se você olhar a Bíblia aqui, quando Jesus estava por passar por uma cidade, havia pessoas se espremendo para ver Jesus passar. Jesus passou. Muitos não viram. Hoje Jesus está dando oportunidade, chance, né, a todas as pessoas, e muitas delas estão tão somente vendo Jesus passar. A sua vida passa e elas estão distantes de Jesus. Morrem e estão distantes de Jesus. Permanecerão distantes de Jesus. Porque perderam a oportunidade por tão somente conhecerem a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e nunca estiveram dispostas a seguir. Porque seguir a Jesus envolve mudança de direção. É você estar indo em frente, de repente tem uma placa lá para você retornar. Porque o caminho o qual você está seguindo está errado. Você tem que fazer o retorno, você tem que voltar. A sua vida pode estar seguindo um caminho assim. Um caminho que está levando você a ficar cada vez mais distante de Deus. E Deus está dizendo a você: faça o retorno e volte por um novo caminho. Este novo caminho que Ele está te direcionando é o caminho que o leva à salvação. Que leva você a não ser tão somente um conhecedor, mas alguém que esteja disposto a seguir as orientações e a direção de Deus. Não é assim que você tem no seu GPS, aí no seu carro, quando você está em viagem? Você não segue as orientações desse GPS? E em muitos momentos esse GPS, quando você muda algum ponto, ele faz uma reavaliação, não é? Ele reavalia aqui o seu destino e busca para você novas rotas para que você possa chegar no lugar certo. Deus é aquele que está mostrando para você, está dando uma trabalhada, uma moldada, redirecionando a sua vida para que a sua vida seja uma vida diferente. Porque seguir a Jesus requer aqui mudança de direção. Não é somente caminhar por onde nós queremos com a bênção de Deus, mas caminhar por onde Ele vai. Caminhar com Ele. Porque quando Cristo chama alguém para segui-lo, Ele está oferecendo uma nova forma de viver, uma nova forma de vida. Mas uma pergunta para você: você já parou para pensar qual é o destino final de quem somente ou simplesmente diz conhecer a Jesus, daquele que segue a Jesus? Já parou para pensar qual é o destino final? Veja que quem apenas conhece é aquele que continua no controle da sua própria vida, que só conhece, mas não segue. Porque para seguir é necessário mudança. Porque quem segue entrega o controle total da sua vida a Cristo. E aqui, mais uma pergunta para você pensar. Como você está hoje? Como está a sua vida hoje? Como está você com referência a conhecimento? Você é somente um conhecedor de Cristo? Ou você é um seguidor de Cristo? Será que não chegou a hora de você
deixar de viver apenas de ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Deus e dar passos práticos de obediência e compromisso diário com o Senhor? Voltando lá ao texto de Tiago 2,19. Você crê que há, ou seja, que existe somente um Deus? Ótimo, excelente, maravilhoso. Porque os demônios também creem e tremem de medo. Na versão da Bíblia Livre para Todos diz: você acredita que Deus é um só? Ótimo. Mas os demônios também acreditam em Deus e têm medo dele. Eu volto à pergunta: você é um conhecedor de Deus, de Cristo? Ou você é um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo? Voltando lá para o texto de Jó 42,5, ele diz lá, né? Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo assim. Conhece de Deus, conhece sobre Deus, sobre que só de ouvir falar. Mas você nunca parou para ter um compromisso com Ele. Para buscar ter uma intimidade com Ele. Conhecer realmente desse Deus maravilhoso que transforma a vida de todo aquele que o busca. Mas já continua, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, a minha experiência é uma experiência que não tem como ninguém explicar. Porque antes eu só ouvia, agora eu posso sentir, eu posso ver o mover, o transformar do Senhor. E aí Lucas traz o complemento: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lá Lucas 9,23. E para fecharmos aqui, podemos pensar, não é? Que para seguir a Jesus, eu digo para você, você precisa primeiramente buscar o reino de Deus. Você precisa, em segundo lugar, negar o seu eu, o seu orgulho. E quando você busca a Deus, você precisa negar. Você precisa deixar dessa vida. Você precisa confiar em Deus, obedecer ao Senhor. Em terceiro lugar, você precisa crer que existe um só Deus, mas você precisa, acima de tudo, obedecer a este Deus. Conhecer, todos dizem que conhecem, mas seguir é o que faz a diferença. Porque seguir ao Senhor requer obediência à sua orientação. E a orientação que temos para a nossa vida está na palavra de Deus. E é o próprio Deus quem direciona, quem orienta a minha, a sua, a nossa vida para o melhor. Eu volto a perguntar: você é um conhecedor ou um seguidor do Senhor? Eu quero orar com você. Deus santo e eterno, obrigado porque o Senhor é aquele que fala ao nosso coração, que mostra o caminho que devemos seguir, que dá a cada um de nós a oportunidade de tomarmos a decisão que queremos. Mas dia após dia o Senhor está disposto a moldar, a transformar a vida daquele que abre o seu coração, com a disposição de seguir realmente ao Senhor. Não de conhecer, porque muitos dizem conhecer, mas não estão dispostos a seguir. Porque seguir requer mudança, requer obediência, requer reconhecimento da total dependência do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o único Deus, o único que existe, capaz de mudar, de transformar vidas e de oferecer ainda o melhor, que é de poder viver eternamente na tua presença. Deus querido, que assim possa ser na vida da pessoa que está ouvindo, que está compartilhando deste momento da tua palavra. Que ele também não seja tão somente um conhecedor do Senhor, um conhecedor de Cristo, mas que ele seja um seguidor. Que ele obedeça a sua palavra, que ele obedeça, ó Deus, às suas orientações. E viva uma vida de acordo com a tua vontade.
sendo, ó Deus, uma pessoa que venha fluir o teu Espírito Santo, que venha compartilhar da alegria de poder não somente conhecer, mas servir ao Deus verdadeiro. Obrigado, Pai. Obrigado por este amor, por este cuidado, por esta oportunidade, pela liberdade que o Senhor nos dá de decidirmos o que queremos para a nossa vida futura. Viver na Tua presença para todo sempre ou longe dela para todo sempre. Para isso não adianta tão somente conhecer, mas é preciso seguir. E para seguir, se faz necessário obedecer às suas orientações, à sua direção, estar disposto a viver para o louvor do Teu nome. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por este momento, por esta oportunidade e pela alegria de te servir e de te seguir em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Que você não seja tão somente um conhecedor de Deus, mas que você esteja disposto a seguir, a obedecer a este Deus. Pastor Zé de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus realmente inunde o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.